Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de cálculo diferencial integral. Então, nesta aula nós teremos dois grandes objetivos. O primeiro, aplicar corretamente o método da substituição simples. Segundo grande objetivo é saber quando aplicar esse método. Então, sem perder tempo, bora para a aula. Então vamos começar, né? Seja uma função a ser integrada composta por duas funções, f minúsculo de x e f maiúsculo de x, sendo que há uma relação de derivada entre elas. Então observe que na função nós temos aí o numerador 2x e o denominador 1 mais x ao quadrado. Se derivarmos o denominador, teremos exatamente o que está no numerador. Sabe qual é o problema? O que esse dx está fazendo aí, meu Deus? Eu confundo toda hora que eu vejo dx. O que o dx tem a ver com isso? Por que esse dx está aí, professor? Me explica. Só lembrando que esse dx que tem na função representa a integral em relação a x. Se tivéssemos alguma coisa como, por exemplo, y aí na função a ser integrada, trataríamos esse y como uma constante, tá? Esse dx é apenas para isso. Então, o 2x é exatamente a derivada do denominador, que é 1 mais x ao quadrado. Então, o que nós vamos fazer nesse caso? Nós iremos chamar u de 1 mais x ao quadrado, né? E ao derivarmos essa função, né? Como que a gente escreve isso? Nós escrevemos du, né? É igual, a derivada, portanto, fica 2x. E para indicar que nós derivamos essa função, a gente escreve dx no final, tá certo? A gente deriva e escreve só para indicar isso, que a função foi derivada. Agora nós vamos reescrever a função, tá certo? Para ficar fácil, vamos devagarzinho no início, que a gente está aprendendo. E o que nós vamos fazer agora? Substituir o valor de u e du nessa função, tá certo? Então nós temos a integral. Observe que o 2x dx, né, que eu estou circulando aí, representa para a gente o du, tá certo? Então, né, no lugar dessa parte da equação, a gente escreve o quê? Du, tá? E o 1 mais x ao quadrado, que está no denominador, é quem? É o u. Então, vamos escrever u. Tá vendo como que ficou bem mais simples? Qual que é o próximo passo agora? É resolver essa integral, tá? Então, pela nossa tabela, vai ser só escrevendo de uma forma mais amigável, né, para que a gente ache mais fácil na tabela, ln de u, tá certo? É uma integral imediata, tá? Lembrando sempre, tá, de acrescentar o mais c no final. Então, o próximo passo é o mais fácil de todos, é onde nós retornamos com o valor de u, né, da nossa função. Então, a gente reescreve, né, o ln, mas no lugar de u a gente vai colocar 1 mais x ao quadrado, tá? Mais c. Não se esqueça disso. Então, vamos para o próximo exemplo. Aqui nós temos a integral de 6x que multiplica x ao quadrado mais 4. De cara, a gente não consegue ver uma parte que fica semelhante à outra ao ser integrada. Eu acho que você errou, porque não tem uma parte aí que deriva que vai dar outra. Vai lá pra você ver. Uai, mas lógico que tem, gente. Olha ali, é só multiplicar. Pessoal, mostra pra ele aí, porque não vai entender não, tá? Então, o que nós vamos fazer? Vamos reescrever essa equação, né? Só que no lugar de x, no lugar de 6, nós vamos colocar 3 vezes 2, que é igual a 6, né? Dá na mesma. E vamos repetir aí o restante da equação. Então, agora a gente percebe que se derivarmos o x ao quadrado mais 4, teremos 2x,
que é exatamente o que está do lado de fora, né, desse parêntese. Então a gente chama de o x ao quadrado mais 4, consequentemente du será igual a 2x dx. Agora basta substituirmos, né, o valor de u e du na nossa equação. Então a gente escreve novamente a integral, né? Agora, no lugar de 2x dx, tá? Só estou reescrevendo aqui de uma forma para que fique mais evidente para vocês, colocando 2x lá no final, que a gente consegue identificar. Então, integral de 3, né? No lugar de x ao quadrado mais 4, nós temos o quê? O u, né? Então a gente vai lá e escreve u. E no lugar de 2x dx, nós temos o du, tá? Então fica 3u du. Agora basta integrarmos, né? 3 é constante, a integral de u em relação a u será igual a u ao quadrado sobre 2. Isso aí mais c, né? Então o que é feito agora é substituição do valor de du na equação, que é x ao quadrado mais 4, né? Então vai ficar 3 que multiplica x ao quadrado mais 4, isso tudo ao quadrado, né? Lembrando aí de dividir também por 2 mais c. Então, vamos então para o nosso próximo exemplo. Então agora, seno ao quadrado de x que multiplica cosseno de x dx. Professor, quando aparece seno, cosseno, tangente, eu fico perdidinho. O que eu vou arrumar? Meu coração até dói quando aparece. Seno, cosseno e tangente, tranquilo, fica frio. Vamos lá que vai dar certo. Nesse caso, nós podemos chamar o u de seno de x, tá? Consequentemente, a derivada de u, né, a derivada de seno, é o quê? É o cosseno de x dx. Lembrando que esse dx é inserido para indicar que nós derivamos a função. Agora vamos substituir na integral, né? Então, a integral, como o seno de x é u, seno ao quadrado de x será igual a o quê? U ao quadrado. Isso tudo vezes o cosseno de x dx, que para a gente é quem? É o du, né? Então, inserindo aí du, a integral de u ao quadrado será igual a u ao cubo sobre 3 mais c. Agora, finalmente, a gente substitui o valor de u, né? Que é o quê? Seno de x. Poderíamos colocar já seno ao cubo de x, né? Mas eu estou colocando aqui seno de x e depois elevando ao cubo, né? Que daria na mesma. Dividido por 3 mais c. Então perceba como é simples aplicar o método da substituição. Então, próximo exemplo aí agora com seno de x mais 7. A gente vai colocar o u sendo o quê? O x mais 7, tá? Consequentemente, o nosso du será igual a dx, né? Ou 1 dx. Estou colocando 1 aí só para vocês verem que foi a derivada de x. A derivada de 7 é 0, né? Derivada da constante. Substituindo, teremos a integral de seno de u, né? Então, a integral de seno de u, né? Pela tabela lá, é igual a menos cosseno de u. Bem fácil. E no lugar agora de u, né, a gente vai substituir o valor de u, né? Então fica menos cosseno de x mais 7, mais c. Então agora, próximo exemplo. Então, 1 dividido por 2x mais 5 elevado a 8. Vamos chamar de u quem? 2x mais 5. Você pode achar que, mas eu não tenho 2 ali sobrando. Então vamos continuar, né, para a gente ver o que a gente pode fazer. Derivando 2x mais 5, nós teremos 2 dx.
Mas se a gente olhar para a nossa equação, a gente precisa isolar o dx. A gente não tem 2dx. Então a gente passa o 2 dividindo, né? Então a gente vai ver que o nosso du sobre 2 é igual a dx. Então vamos novamente substituir na nossa função que está sendo integrada, tá? Nós temos aí essas duas equações que iremos utilizar, du e du sobre 2. Então, nós temos que 1 sobre 2x mais 5 é quem? É u, né? Então, u elevado a 8 e o nosso dx é o quê? Du sobre 2. Tá vendo? Esse meio eu vou colocar fora da integral, porque é uma constante e está multiplicando tudo. Então, sobrou lá dentro só 1 sobre 8, tá? Fazendo bem passo a passo aqui. 1 sobre 8 du. Agora, o u sobe para o numerador, né? Então, vai ficar u elevado a menos 8 du. Integrando, né, a gente soma 1 no expoente e repete esse número embaixo. Então, vai ficar u elevado a menos 8 mais 1, vai ficar u elevado a menos 7. E coloca agora esse menos 7 no denominador da nossa equação. Agora é simplesmente substituir o valor de u, né, por 2x mais 5 e simplificar. Menos 7 vezes 2 dá 14. Perceba que eu passei o negativo lá para o início da equação. E está 1 sobre u elevado a 7. Agora eu vou colocar o valor de 2x mais 5 no lugar de u e finalizo o cálculo da minha integral com o método da substituição. Mais c no final. Então, nosso próximo exemplo. Então, agora, tangente de x dx. Nós vamos escrever a tangente em função de seno e cosseno, tá? Então, colocando aí seno de x sobre cosseno de x dx. Vamos escolher o u sendo o cosseno de x. Se você tivesse optado por escrever o u como sendo o seno de x, você ia ver que ia dar um erro aí, ia dar um problema na hora de substituir. Então, a gente acaba precisando reiniciar os nossos cálculos aí, tá certo? Depois tente para você ver, você não vai conseguir. Tem alguns momentos, nós resolvemos mesmo, devido à inexperiência, de várias formas. A gente precisa ir tentando, né? Até que a gente adquira a maturidade necessária. Agora, substituindo no lugar do seno de x, esse menos du é porque o menos do seno de x passou para o outro lado, né? Vai ficar menos du dividido por u, que é o cosseno de x. A integral de 1 sobre u é o ln de u. Vou repetir o sinal de negativo aí. E o ln de u. Esse u, na verdade, ele é em módulo, tá? Eu coloquei entre parênteses, mas ele é em módulo, de acordo com a tabela, como vocês podem ver. Agora basta resolvermos aí, né? Substituindo o valor de u, na verdade. Vai ficar menos ln de cosseno de x mais c, tá? Então, pessoal, agora a gente precisa praticar para poder aplicar corretamente aí o método da substituição. Lembrando que o primeiro passo aí é a gente ver se é possível utilizar uma integral imediata, caso contrário, a próxima estratégia é esse método. Com certeza, agora a gente precisa estudar, né, e realizar outras atividades para consolidar esse entendimento, né, em alguns casos específicos da utilização do método da substituição. Então, espero que tenham gostado e até mais.